E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos, por quê e como eles conseguem fazer e por quê e como nós também podemos chegar a grandes resultados. O que tem por trás ali da arquitetura desse pessoal, né? O que tem por trás ali dos grandes arquitetos. É técnica, é conceito, é partido arquitetônico? Claro, claro, né? Não vamos negar que é uma junção, né, desse aprendizado, mas que também a gente consegue, observando esses grandes arquitetos, também adquirir esse mesmo aprendizado. Muito, mas muito importante o que nós estamos fazendo aqui é mais ou menos assim, ó. Quando a gente adquire o repertório, né? Quando a gente adquire o conhecimento, que é, na verdade, estudando, né? Outros arquitetos, arquitetos mais experientes do que a gente, ou que talvez ali não faça o mesmo, né? O mesmo ritmo de trabalho que a gente tem, assim dizendo, ou o mesmo propósito, sei lá, né? Vamos entrar nesse termo, não, mas é, às vezes a gente acha que não é importante, olha só, não é importante estudar arquitetos e ver outros arquitetos porque a gente acabou seguindo uma linha de trabalho diferente. Isso é um erro muito, mas muito grave mesmo da nossa profissão e nossa ali dos arquitetos no geral que a gente está vendo, né? E principalmente a gente acaba levando isso, né, para os novos arquitetos. Justamente foi esse engajamento nosso aqui de fazer, né, as arquiséries, o estudo, na verdade, que a gente já fazia, né, que eu particularmente fazia ali toda manhã, né, só que mais no particular, assim dizendo, e aí a gente começou a observar que era uma necessidade da galera que estava chegando agora, e aí a gente acabou, né, proporcionando isso, colocando isso em vídeo. E aí, né, para ninguém dar desculpa, estamos filmando o celular, né, filmando direto da tela do celular e gravando isso para mostrar para a galera que é, cara, a gente tem um tempinho livre ali, em vez de a gente ficar numa rede social, por que não? Por que não adquirir o que a gente chama aqui de conteúdo técnico, né? Repertório técnico. Muito, muito importante, né? Aprender como se faz, né? Desvendar, olhar a arquitetura, né? E desvendar ela, cara, é fundamental para a nossa profissão. Né? A gente se pergunta como que eles conseguem fazer isso. É uma junção, cara, de entendimento técnico, né, de, por exemplo, de comportamento, né, como as estruturas se comportam, os materiais se comportam, a gente fala muito sobre isso, sobre materiais, né, sobre é, é, sistemas estruturais, sistemas de instalações, e de como a gente consegue aplicar isso, né? Se a gente não tem esse repertório, né, isso que está ali, né, a essência de cada material, a gente muito difícil a gente dar uma solução diferente, né? Dar uma solução mais arrojada, talvez, como por exemplo a gente vê muitos arquitetos fazendo, né, grandes balanços, né, essas casas, né, mais arrojadas, casas, edificações mais arrojadas, e também, né, no nosso dia a dia. É porque às vezes as pessoas, né, os arquitetos, os engenheiros acabam, né, os projetistas no gerais ali, acabam se acostumando e aí fazem sempre a mesma coisa e acha que, por exemplo, se eu vou fazer uma construção é, popular até, né, assim dizendo, né, a coisa mais do dia a dia ali, não consegue dar grandes soluções. E aí que é a sacada, gente. É aí que é a sacada. Se a gente adquire esse repertório, a gente consegue sim dar soluções diferenciadas aos nossos clientes, até o cliente do dia a dia. Até o cliente do dia a dia. Aí é que mostra o valor ali nosso da profissão, né? O cliente vem com uma coisa até simplória, né, e você consegue dar uma grande solução ali usando os mesmos elementos, né, porque você sabe como tratar aquele elemento, né, estrutural, o elemento de instalações, etc, né? E a gente também caminha ali para as áreas de técnica construtiva, né, sistemas construtivos. Então a gente fala muito aqui sobre não só a construção convencional, mas
metálica, steel frame, concreto aparente, né, concreto estrutural, que é o concreto armado, né? Cara, todos os sistemas, né? Metálica, etc e tal. E também as instalações que são muito, mas muito importantes. A gente entender o comportamento dessas instalações, né? Por exemplo, preciso instalar ar-condicionado. Que tipo de ar-condicionado que é esse, né? Que infraestrutura eu preciso dele? O que ele vai impactar no meu projeto? Cara, a gente precisa saber disso, né? Mudou muito, a construção civil mudou muito e a gente precisa estar, sim, antenado. E olha, o que eu vou te falar? Se a gente precisa de fazer isso, não é à toa, né, gente? E se a gente observa os outros arquitetos, né, grandes arquitetos, você vai ver que todos eles têm referência de outros arquitetos também, né? Isso é como se fosse uma escada, né? A gente ali ir pegando referências dessa galera e a gente aplica. É impressionante como a gente aplica no nosso dia a dia. Aplica. Quando a gente está aqui, ó, adquirindo um repertório, né? O repertório que a gente chama de repertório técnico, aquele repertório onde a gente vai observar as estruturas, como elas se comportam, né? Ou como os arquitetos deram soluções, a gente grava na nossa mente aquela arquitetura impressionante. E aí, quando a gente se depara com uma estrutura ou, né, um sistema estrutural que a gente precisa projetar, por exemplo, uma residência, uma coisa mais com uma dimensão menor, assim dizendo, né, um programa menor, uma residência, por exemplo. Cara, como a gente busca na nossa mente projetos que a gente já viu. E se a gente não viu projetos, cara, é difícil a gente dar uma solução diferenciada, né, ali para os nossos clientes. Como esse repertório é muito, mas muito importante. Certo? Cara, antes de a gente começar aqui a dissecar esse projeto, eu vou te pedir mas um grande favor. Deixa seu like aí, porque isso vai chegar a mais pessoas, né? Vai chegar mais ali uma galera que está entrando na faculdade, então a gente mira muito, não só na faculdade de arquitetura, mas de engenharia e também, né, a galera que está entrando em edificações. Cara, como é importante isso e como a gente precisa incentivar essa galera a lá no futuro não morrer na praia, assim dizendo, né? Porque a gente viu muitas pessoas desanimando justamente porque não adquiriu o repertório e acabou não, como se diz, não pegando gosto pela profissão, né? Acabou não se incentivando. E aí, cara, olha que interessante. Eu lembro que um dos questionamentos da faculdade era, né? Até um aluno perguntou, eu lembro na aula de projetos, perguntou assim pro professor, a gente nunca vai chegar a ser um Oscar Niemeyer, assim, dizendo, né? Como chegar a ser, né? E aí o professor deu uma resposta muito, mas muito inteligente. Ele falou o seguinte, cara, você pode não chegar a ser um Oscar Niemeyer, né? Você pode não chegar, mas você vai ser um cara muito requisitado na sua profissão e você vai gostar muito daquilo que você está fazendo. E isso é uma das coisas mais importantes. Você vai se incentivar a fazer o melhor em cada projeto. Mesmo que, por exemplo, o seu cliente não aceite aquele projeto, mas você deu a sua expressão, né? Você ilustrou aquela expressão da melhor forma. Mesmo que o seu projeto não seja aprovado, assim dizendo, para o cliente, exija algumas modificações, mas a sua essência está ali. E aí você deu o seu melhor. E aí você não vai ser um desiludido da profissão. Cara, isso me mexeu muito. Isso me fez, cara, sabe o quê? Eu estar presente em todas as aulas ali. Isso não é sugando, né? Lógico que é sugando o máximo do professor nesse sentido, né? Querendo entender o que o professor queria passar de fato e buscando mais ainda. Então eu fazia, né, esse repertório, cara, diariamente na faculdade e continuei fazendo, né, no meu dia a dia,
Na faculdade, quando eu chegava mais cedo ali na faculdade, né? Praticamente chegava todo dia mais cedo na faculdade, por conta do horário do estágio e tal, e eu ia direto para a biblioteca. E aí ali eu pegava um livro e ia dissecando as estruturas, dissecando o que os arquitetos pensaram. Tá? Eu fui passando aqui, tá, gente, os vídeos, mas eu vou, as fotos, né? Mas eu vou voltar, né, nessa arquitetura aqui. Mas eu fui passando só para o vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico. Mas eu vou voltar aqui, né, para a gente tomar passo a passo. Lindo esse projeto. Sai fora da caixa, né? Sai fora daquela caixinha básica que a gente está acostumado. É um projeto do escritório MMBB Arquitetos, super conceituados. E a gente observa muito, mas muito assim, da essência, né? Eles são da Escola Paulista de Arquitetura. A gente observa até num projeto assim que tem alguns projetos deles ali que a gente dissecou, tá lá no nosso YouTube, e aí você vê muita marca assim do Paulo Mendes da Rocha, né, neles assim, né, uma expressão muito forte. Nesse projeto tem essa expressão, mas também foge aquilo da caixinha, né? Foge um pouco da caixinha. Isso que é muito legal, né? Isso que é muito legal. Tem a essência do arquiteto, das bases do arquiteto, e depois, né, a expressão do próprio arquiteto. E a Escola Paulista de Arquitetura faz muito isso, né? A gente vê outros grandes arquitetos também fazendo isso. Isso é muito legal, né? A gente já vê, né, esse mais amadurecimento, assim, por exemplo, quando a gente viu, eu tem um vídeo aí também lá no nosso canal, que é o Museu de Conchas, né? Dos Conchas, né? Lá de Portugal, que é um projeto do Paulo Mendes da Rocha, e que o escritório MMBB fez ali uma participação também nos projetos executivos e tal. Cara, você vê muita essência também daquele projeto aqui. Muito legal, isso é muito bacana, né? E você vê, né, com naturalidade, né, seguindo essa escola. Você vê outros também. A Escola Paulista tem muito essa marca, né? Mas não só eles, né? O Brasil inteiro acaba seguindo bem uma linha. É difícil a gente achar uma linha mais ali de Oscar Niemeyer, né, tal. Tem ali os pontos, né, que a galera chama de positivos e negativos, mas o Oscar fez a função dele, né? Explorou, né, essa essência, explorou o máximo ali de uma técnica construtiva, o concreto armado, e fez um show de arquitetura. Fala cá pra nós, ele fez um show de arquitetura, independente se a galera gosta ou não, se fala se é funcional ou não. O que ele tinha que fazer, como ele falou, que era o espetáculo da arquitetura, ele fez e com maestria, né? Tá entre os 10 maiores arquitetos do mundo, sem sombra de dúvidas, tá? Então, não tem o que discutir, né? Tem ali que apreciar a obra dele e aprender muito, mas muito com isso. Beleza? Então deixa lá seu like, se inscreve no canal e compartilha isso com os nossos amigos, nossos eternos estudantes de arquitetura e a galera que está entrando ali, né, na faculdade de arquitetura, em desenho técnico, para incentivar mesmo essa galera. A gente vai dando dica ali no meio do caminho, tá? Grandes dicas ali no meio do caminho, que isso é muito importante para abrir a cabeça da galera. Então, bora lá então para isso aqui. MMBB Arquitetos, pavilhão de Dubai, né? Pavilhão do Brasil em Dubai. Cara, que show de bola esse projeto. A gente vai ver que esse projeto é o seguinte, ele é uma grande casca, né? Apoiada em alguns trechos, né? Uma parte mais elevada, né, dessa grande caixa, e aí com alguns apoios, cara, que fenomenal os apoios, né, a essência desse apoio, a gente está até vendo um apoio aqui, né, as partes onde ele está apoiada, como ele armou essa caixa, é muito interessante, né, como eles armaram essa caixa, e aí ele consegue elevar em alguns trechos, né, em alguns trechos aqui ele consegue elevar essa caixa, essa grande estrutura, ao mesmo tempo ele consegue deixar essa grande estrutura leve e fazer, né, atirantamentos dessa estrutura. A gente está vendo aqui, ó, os tirantes aqui, né, ele atirantou, né, mas do lado inverso, olha que interessante, né, quando a gente vê um atirantamento, por exemplo, de uma tenda, a gente vê que tem um mastro no meio, né, e aí ele atirantou nesse mastro, essa ponta sobe.
Aqui, na verdade, ele inverteu, cara, o atirantamento, né, nesse sentido. Então a gente tem as estruturas nas extremidades, né? Então ele está apoiado, puxando daqui, ele atirantou no meio aqui. Muito interessante. Esse aqui também é uma peça fundamental, né, no tirante. A gente vê muito essa peça fundamental, ó, se a gente pegar, por exemplo, o estádio do Maracanã, né? E alguns outros estádios também acontece isso, né? Tem um grande arco, né, no centro ali que está mais ou menos na arquibancada, e o que cobre a arquibancada maior, né? Esse grande arco tá atirantando esses outros, né, essas outras estruturas. É como se fosse, né, esse grande centro, deixa eu mudar a cor aqui, esse grande centro aqui, acabei fazendo verde e amarelo ali, né, até, né? Esse grande centro aqui, ele puxa, né, esse grande arco nas extremidades. Aí ele consegue fazer com que essa estrutura central seja até leve, assim dizendo, né? Mas ela tem a função, né, de tracionar, né, toda aquela estrutura mais leve que está em cima. Esse aqui, basicamente, vem com esse mesmo pensamento, tá? Esse mesmo pensamento. Muito legal essa estrutura, quer ver? Ó, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, ó. E aí, ó, você vai ver que, tá vendo, propositalmente, né, o arquiteto faz, né, tá vendo, como se fosse uma viga Verendel, assim dizendo, uma grande viga, né, uma grande estrutura, né, essa casca de estrutural aqui, ele faz isso proposital, deixa isso aparecendo, né, você vai ver que lá fora ele trata diferentemente, né, deixa ela exposta, mas é um tubo todo desenhado, muito bonito, os tubos. E aí depois ele tem um outro edifício aqui no meio, tá? Que aí tá apoiado também com outro, basicamente, ó, se você vê aqui mais, deixa eu até apagar aqui, a gente vai voltar, ó, o que você vê aqui embaixo, né, uma estrutura mais robusta, até mesmo de concreto, apoiado no solo, mas também segue aquela linha, né, de apoiar em 4 pilares ali e tal, tem outros apoios também, mas essa aqui basicamente a gente vê muito poucos apoios, depois tem uma grande viga também, Verendel, que suporta, né, essa outra caixa. A gente vai chegar lá, vamos lá que a gente vai explicando. Mas é muito linda essa estrutura. E aí ele usa, né, essa estrutura para refletir luz, né? Ele usa como um grande painel. Quer ver? Vamos chegando aqui, ó. Tal, né? O atirantamento, muito bacana, né? Cara, lindo também, né? Essa expressão que ele deixa aqui, o espelho d'água também é lindo. Depois pega lá o projeto, vai ver nos detalhes do espelho d'água que começa numa profundidade, ele vai ficando mais raso e, cara, toca, né, as pessoas ali, incentiva as pessoas a entrarem no espelho d'água, né? E cumpriu a função ali dele mesmo da arquitetura. Muito legal, né? Vamos passando mais um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? A galera, como o espelho d'água chega próximo aqui, né? Muito bacana isso, né? E o atirantamento, né? Causa, né? O atirantamento ali no centro de tudo causa essa condução, né? Faz com que a gente conduza. Aqui a gente vê bem, ó, a grande estrutura, né, da caixa, né? Essa grande caixa aqui, né? Essa grande cobertura. A gente vê essa grande estrutura, né? É como uma grande tesoura ali, né? Um grande elemento estrutural que sai de lá, né, e atiranta, né, atiranta a parte mais central ali, né, trazendo para dentro. Só que como ele armou isso, né, num grande quadrado, né, aqui é a estrutura, né, trocar a cor aqui, ó, aqui é a estrutura, aqui é a estrutura, aqui é a estrutura e aqui é a estrutura, ele joga o esforço para dentro. Ele não fez aquele mastro central e jogou, né, para fora. Mas como a gente tem pontos de apoio aqui, né, que trava toda essa caixa, ele consegue jogar isso para dentro. Muito legal, né? E tem toda aquela essência, né? Aí, mas é mais um conceito de projeto, né? Por exemplo, se cai uma chuva aqui, né, por exemplo, no centro aqui, ele joga essa água para dentro. Tem toda aquela essência do projeto, né? De que o espelho d'água reflete isso e proposital, se cair uma chuva, armazena tudo isso e tal, né? A preocupação também, tem um local da preocupação, linda a estrutura, né? Particularmente muito bonito, né? E também, né, quando a gente vai falando assim, em alguns projetos a gente fala bastante, né? Mas e a infraestrutura que vai, né? Como a gente consegue fazer a composição dessa infraestrutura? Claro que aqui são canhões, né, de luz que vai jogar luz, a gente vai chegar lá, né?
que vai jogar a luz aqui, né, nessas grandes paredes aqui que refletem, são propositais para refletir, né, a iluminação dele e causar um efeito super interessante. A gente observa, ó, que ela está até um pouquinho elevada a estrutura. É isso que a gente quer que vocês observem sempre, né? Onde estão os pontos de apoio? Né? Ele consegue fazer elevação? Como que ele armou, né, toda essa estrutura para fazer essa elevação? Quer ver? Ó, vamos caminhar mais um pouquinho. E aí, ó, que bonito, né? Um aspecto ali, uma área coberta, ao mesmo tempo traz uma essência. Bom, aí é mais parte da arquitetônica, não vamos entrar muito nesse meio aí não. Vamos caminhar mais um pouquinho. E aí é a função com qual ele quis causar esse efeito, né? Então ele tem o efeito do teto, né? Refletido no teto, e também dobra esse efeito lá na água também, né? O espelho d'água causou um efeito totalmente diferente, né? Trouxe esse grande efeito. Que é, cara, a gente vê muito isso na obra do Oscar Niemeyer, por exemplo, né? Um grande espelho d'água, né? Refletindo ali, né? Santiago Calatrava faz muito isso também, né? Tem uma obra super conhecida ali que parece um olho, né? Ele faz metade dele e aí o reflexo da água acaba causando, né? Essa percepção de que parece ser um grande olho, né? Lindo, né? Olha isso, que lindo. Então, ó, repara nos apoios aqui, ó. Tem um grande apoio aqui também, né? Que suporta, né, todo esse outro, essa outra estrutura. Essa outra estrutura, ó, aí, ó, essa outra estrutura, olha aqui, ó, um detalhe aqui. É uma grande viga Verendel. A gente vai chegar lá, você vai ver. Que, cara, você olha a parte interna, né, desse outro conjunto, né, desse conjunto aqui, muito semelhante ao projeto que eles fizeram junto com o Paulo Mendes da Rocha, né, que é o Museu de Coches, né. Muito legal, você vê muita referência, isso é muito legal. E aí, olha, o que eu quero que você vai prestar atenção é a estrutura lá refletida, ó, ela começa a abrir aqui, ó, que é onde a galera entra aqui, né, começa a subir. Vamos ver se a gente acha uma foto aqui que você vê bem isso. São as fotos mais externas. Olha que imagem linda, né? Do reflexo, do que ele está representando o Brasil ali e tal, né? Reflexo lindo, né, cara? Lindo, lindo, ficou lindo mesmo. A chegada, né? Putz, fundamental, uma parte, né, de reflexo ali. Cara, que da hora, né? O espelho d'água lindo. Olha isso, né, cara? Cara, espetacular esse projeto, né? Muito bonito, né? Tal, vamos seguindo aqui. A gente vai ficar babando nas imagens aqui. Estão quase chegando lá numa imagem, ó. Então, ó, estrutura, ó. Ele apoia essa grande estrutura, né? Essa grande caixa, ó. Tem outra grande caixa aqui, mas observa que aqui, vou até mudar a cor, ó. Na parte de baixo aqui, ó, ele tem a elevação aqui, ó. E aí depois apoia de novo. Então ele tem alguns apoios chaves, né? Que ele consegue trabalhar isso. Por quê, cara? Por quê? Porque ele domina a técnica construtiva. Então ele brinca, né? Com essa grande caixa. Vamos ver se a gente consegue desenhar essa caixa aqui, ó. É mais ou menos isso que ele está fazendo, ó. Uma parte lateral, uma parte lateral, como se fosse essa frente aqui, né? E a outra lateral. Ele apoia aqui, ó. E aí aqui também está apoiado, aqui também. A outra, eu vou até mudar de cor. Ó. Essa aqui, por exemplo, está apoiada aqui, né? Ó. Vou mudar a cor aqui. Essa aqui está apoiada aqui. E, né, vamos dizer que ela está apoiada aqui num trecho, ou mais ou menos até aqui. Aí ele faz essa abertura aqui, né? E aí a outra também, ó, lá de trás, vamos mudar a cor aqui, ó. Lá de trás, essa quina aqui, ó, ela está um pouquinho elevada, essa quina que está um pouquinho elevada. E depois ele parte elevado, depois apoia também em outro trecho, e depois, opa, essa daqui também vai ficar junto. Então, o conjunto aqui, ó, esses conjuntos estão, né, juntos, unidos aqui, né, para conseguir apoiar isso, tá? Então, ó, vamos só caminhar mais um pouquinho, vocês vão entender. Vamos ver se a gente acha ali, ó. Essa aqui, olha, como ela está elevada, né, do solo, ó. Como é que ele conseguiu fazer essa quina elevada, ó? Tá vendo que essa parte, né, da abertura ali deve ser uma espécie de uma cafeteria no canto ali. Cara, olha o detalhe da estrutura, que lindo, né?
Tudo isso é projeto. Tudo isso é projetado ali especificamente, né? Aqui no caso, projetista de estrutura metálica. Aí o cara precisa entender o que lá, por exemplo, ó, nesse país, né, o que nesse país eu consigo fazer. Eu consigo, por exemplo, existe tubo desse? Ou não existe? Ou eu consigo dobrar esse tubo, as fábricas e tal? Muito provavelmente existe esse tubo lá, né? Com essa espessura. E aí, a fabricação dessas chapas aqui, né? Já detalhar tudo isso no projeto, como é fixado isso também aqui, né? Muito provavelmente existe, né? Existe não, eles todos esses arranques que a gente está vendo aqui, ó, né? Ele teve que soldar isso, fabricar, né? Uma peça, não precisa ser usinada, né? No sentido de um serralheiro, por exemplo, fazer isso, né? Tô falando uma coisa mais simplória aqui, mas, né? Uma usinagem disso para conseguir fazer um projeto mais especial, tá vendo? Muito interessante. Tá vendo? É isso que eu queria falar, ó, o apoio, ó. Tá vendo como ela é elevada aqui, ó, né? Detalhes que transformam a arquitetura numa grande arquitetura. Elevada, aí ele sobe a passagem, aqui também está elevado, ó. Como que ele conseguiu isso? Na lateral, na lateral que segue, né? De novo, gente. Na lateral que segue, ó. Nós. Na lateral que vai seguir para lá, ó, né? Na outra tesoura, assim dizer, na outra fachada, é onde está o apoio dele, né? Na outra lateral também aqui, ó, é onde está o apoio dele, né? Que apoia num outro trecho, mais lá no final. E aí ele consegue manter essa fachada aqui mais erguida. Vamos tentar caminhar lá, a gente vai tentar, eu vou tentar levar você lá para os desenhos, e aí você vai entender como que ele ergueu isso, né? Proposital, né? A altura ali, né, proposital, é mais ou menos assim, ó. Você tá chegando no pavilhão, o pavilhão é aberto, né? Você viu que ele não tem uma barreira de abertura, mas quando você se depara com a estrutura, né? Você está chegando aqui perto, assim, ó, você se depara com a estrutura, você fala, opa, eu estou me adentrando a um outro ambiente, né? A uma área arquitetada, né? Assim dizendo. É esse sentido que ele quis deixar, entendeu? Muito legal, né? Muito bacana mesmo. O projeto é lindo. Um projeto de uma expressão muito bacana. Bora, vamos chegar aqui, ó, é o que a gente está falando lá. Como ele traz, né, a referência lá de fora aqui para dentro, né? Muito bacana. Você olha que esse ambiente é muito semelhante ao Museu de Conchas, né? E aqui, ó, é a grande viga Verendel. Essa viga ela tá subindo lá, tal, que suporta, né, toda essa grande altura. E aí, aqui eu entro, né, mais no detalhe do seguinte, cara. Olha quanta estrutura tem aqui. Por que a nossa ArcSérie aqui fala muito de tudo um pouco? Por quê, cara? E também mira na galera ali que está em edificações, em engenharia. Por quê? Tudo que a gente está vendo aqui é projeto, gente. Projeto, ó. Olha a quantidade de instalações. Então imagina assim, ó, o arquiteto fez ali, né, o design, tá? Vamos assim dizendo, né, da edificação, né, o design, o contexto da edificação. Aí vem um outro profissional de estrutura, né, que tem estrutura de concreto aqui e estrutura metálica, já são dois profissionais diferentes. Então, imagine que uma galera ali, por exemplo, de edificações, que não queria seguir para arquitetura, eu quero ir para a área mais de estrutura, de cálculo. Já tem dois locais de trabalho que você pode mirar a sua carreira, né? A galera de engenharia também. Aí você vê aqui, ó, os tubos vermelhos que você está vendo aí combate a incêndio que a gente chama. Mais uma área para seguir. A gente está vendo o ar-condicionado aqui, mais outra área. Cara, a gente está vendo elétrica, né? Tem muita iluminação, hidráulica, outra área. Olha quantas áreas. É nisso que a gente quer que vocês prestem atenção. Como se dá essas instalações, né? E o caminho que você pode seguir. Olha a quantidade, né, de trampo que tem, assim dizendo, né, de caminhos que você pode abrir para você. Conheço muitos profissionais que fazem, por exemplo, hidráulica e também combate a incêndio, porque é bem ligado às áreas ali,
né, bem ligado às áreas na parte hidráulica, né, eu falo elétrica, mas hidráulica, que uma mais ou menos depende da outra. Cara, você está vendo a quantidade, a gama de serviços que se abre, né, de oportunidades que se abrem, é nisso que a gente quer chegar e abrir os olhos aí da galera. Aí um detalhe, né, de reflexo ali, bonito pra caramba, né, por sinal, aqui uma parte mais externa, tal, o pavilhão em si, né, muito interessante, né, destaque do pavilhão, vamos seguir mais um pouquinho. Acabou as imagens aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó, gente. Vou fechar aqui e vou entrar nos desenhos, tá? Quer ver? Opa! Deixa eu fechar aqui, ó. E depois você destrincha lá que você vai ver. Muito legal aqui, ó. Vamos tentar chegar aqui. Vamos lá. Ó, ele entrou no desenho inicial de apresentação, que foi um concurso, isso, né? E aí ele enviou esse projeto para o pessoal, né? Para aprovação ali dos júris. Olha como a estrutura aqui, ó, o pensamento do arquiteto, né? A essência do projeto é o mesmo, mas a estrutura como mudou, né? Ele teve que adaptar um pouco essa estrutura, né? Mas a essência é a mesma. O que é muito interessante, que me chamou muito interessante aqui, me chamou muita atenção, meu Deus, hein? Então trava-língua. Que me chamou muita atenção foi o quê? A estrutura da fachada tá mais simples, ó. Não tem, né, aqueles elementos aqui, né? O desenho até errado, né? Os elementos aqui, né? Chegando mais aqui e tal, né? Tá mais simples, né? E aí ele mudou, né, a concepção lá da fachada. Ficou, né, mais bonita até, né, na minha opinião. Porém, olha aqui a estrutura da cobertura, ó. A gente vê aqui nos desenhos, ó. Estrutura do cobertor. Quer ver? Vamos passar aqui, você vai ver que tem uma vista superior. Mas, ó, aqui, ó, na caixa, ele explica muito bem o que ele queria, ó. Lembra que eu estava explicando, ó, a abertura aqui, onde ele vai apoiar, né? Ali, tá vendo, ó? No final ele causou uma outra abertura que é da cafeteria. Então ele tem, ó, e aqui, ó, estrutural, estrutura tensionada. Tá vendo? Ele já vai dando todas essas. Ele já sabe, cara, o que ele queria, entendeu? O projeto dele. Muito legal. Esse é o pensamento. Eu tô até arrepiado aqui, né? Olhando a arquitetura. Esse é o pensamento, cara, que eu quero que vocês produzam na sua mente, né? Se você tem um grande repertório de estruturas, de como trabalhar a estrutura, você consegue projetar isso. Se a gente não pensa, gente, não tem como, olha lá. Olha o pensamento da tensão, né? Jogando para dentro, né? Do tensionamento, formar a estrutura externa e depois tensionar isso para dentro. E aí, ó, o pensamento tá tudo aqui, ó. Ele vai apoiar numa ponta, vai apoiar aqui, né? Apoiar no mais outro trecho, né? O outro trecho já está apoiado aqui, e depois ele consegue trabalhar isso, erguendo isso, né? Abrindo isso. Dá para explicar isso com uma maquete, cara, né? Muito legal, muito bacana isso, né? Cara, que projeto bacana e é gostoso de se ver. Quer ver, ó? Vamos ver as mudanças. Aqui ele faz até uma simulação de um apoio aqui, tá vendo? Aqui, até aqui ele colocou um apoio. Mas, como ele armou diferente, ele conseguiu erguer diferente essa estrutura. Vamos seguir mais um pouquinho, ó. Aqui, né, toda a essência tá aqui do projeto, né, do que eles queriam. Acho que por que eles ganharam foi por causa disso daqui, cara. Muito provavelmente, né? Aqui, ó, isso aqui, ó. Que interessantíssimo, cara, ó. Ó como ele armou, ele queria tensionar, né, a estrutura lá no meio, né? Olha como ele armou aqui a estrutura, ó, né? Esse sextavado aqui. Cara, que legal, né? E tem isso na estrutura. Depois você pega lá e vai observando lá como ele fez isso. Tem outras barras que ele desenhou aqui, né? Ele fechou um pouquinho a estrutura. Para armar isso, conseguiu tensionar. Mas como ele mudou, né, o ponto aqui, a estrutura mais de fechamento, o que aconteceu? Como ele conseguiu mudar isso, ele logo, né, tem um outro, uma parte fechando um pouquinho, ele conseguiu ancorar, né, todo o tensionamento e jogar lá para dentro. Deixa eu mudar até a cor aqui, ó. Ele conseguiu ancorar tudo, né, nesse grande elemento estrutural externo e jogou tudo para dentro, né? Então ele até, né, nesse elemento que estava
fazendo uma parte, fechando mais o ângulo ali, né, o centro de tensionamento, ele conseguiu diminuir isso. Mas é muito legal isso, ó. Estrutura, né, a estrutura, ó, o conceito estrutural lá, né, de apoiar em 4 pilares, ó. Tá aqui, ó, o conceito. E também o conceito, o que vai, né, na parte externa, ó. Ele apoia aqui, apoia aqui, apoia aqui, apoia aqui. E aí ele deixa os elementos externos, né? Por exemplo, onde tem a cafeteria, acho que deve ser aqui, ó, se eu não me engano. Depois eu vou chegar mais perto ali, mas acho que é aqui mesmo. Ele consegue abrir. E onde tem um momento de chegada, ele consegue abrir também, né? Então ele trabalha essa arquitetura abrindo em outros pontos. Quer ver? Vamos abrir mais um pouquinho aqui. É que aqui no projeto inicial, né? Opa! No projeto inicial, o que acontece? Ó, tem muita essência, ó, pilar aqui, né? E aqui, ó. Né? Ele até fez outros aqui, ó. Travando aqui, ó. Mas basicamente é isso. O conceito inicial continua o mesmo, né? Aonde tem a cafeteria que eles abriram é nesse trecho aqui, ó, que ele ergueu mais aqui, né? Não tá esse recorte, mas ele ergueu essa ponta aqui. E aí depois uma outra chegada numa outra ponta também ele ergueu. Mas ele tem apoios aqui, ó, né? Como ele estruturou toda aquela fachada, ele tem apoio aqui, né? E outros pontos de apoio também aqui, ó. Né? Então ele vai brincando com isso, né? Brincando com a fachada, apoia, sobe, levanta. Muito interessante, né? Muito legal mesmo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Você vê que a essência do projeto está toda aqui, ó. Ó, de novo, ó, aquela viga treliça mudou um pouco aqui, mudou que ele fechou um pouquinho, mas a essência está toda aqui do projeto. Vamos caminhar mais um pouco, ó. Tá vendo como é muito, muito semelhante, né? Muito legal, né? Isso, né? A essência do arquiteto do projeto tá toda ali, ó. Que legal, tá vendo? Ele queria causar isso mesmo, ó, ele conseguiu causar. E aqui, ó, o sextavado. Existe esse sextavado lá? Existe, mas tá um pouco menor, né? Menor assim, tem menos estrutura como ele estruturou tudo nas pontas. E você vai ver que aqui, ó, né, no que ele tem hoje, né, no desenho, né, pro que tem hoje tá mais fino e lá tá mais robusto, né? Mas a essência é a mesma. Olha que desenho bonito, né? Tá vendo? Ó? Ele queria causar isso, só como ele tá um pouco aberto aqui, né? E aqui também tá praticamente igual lá, mas olha como tá mais aberto, né? Ele quis causar isso mesmo. Como que a gente consegue executar uma arquitetura dessa, gente? Só com repertório. Só com o repertório aqui, a grande caixa, ó. A essência de tudo aqui tá aqui, ó. Né? De como, tá vendo? Aí ele fez um desenho mais travado e tal. Mudou, mas tá tudo aqui, cara. Sacou? Sacou com o pensamento aqui? Que projetaço, né, cara? Legal de se ver. Certo? Beleza? Cara, então, ó, me faz um grande favor, se isso foi importante para você ou não, se isso é uma essência importante ou não. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha isso aí no grupo do WhatsApp da galera aí. Cara, isso é muito, mas muito. A gente tem que levar isso pro resto da nossa vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Certo? Um grande abraço aí. Fique com Deus.